O Cifras e Safras de hoje volta a falar sobre mercado de trabalho. Na semana passada, vimos que o momento é favorável para a busca de boas oportunidades profissionais no Brasil. Ao contrário do que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. Temos também dicas importantes sobre como impulsionar a carreira e para quem ainda está estudando como escolher uma boa instituição de ensino. Os professores Lauro Russi e Maria Tereza Gomes, especialistas em recursos humanos, vão dar orientações para um bom desempenho na entrevista de trabalho. Dentro das empresas, qual a conduta correta dos funcionários para obterem sucesso e oportunidades? Você vai saber qual a melhor maneira de se aprimorar na profissão e fazer contatos estratégicos que podem fazer a diferença na carreira. Eu sou o Celso Gris. Eu sou Luciane Miranda e começa agora o Cifras e Safras. Voltamos a falar sobre mercado de trabalho aqui no Cifras e Safras. É um assunto muito importante, sempre tem o que discutir, sempre ficam algumas dúvidas. Quem vai nos ajudar a esclarecer essas dúvidas são Maria Tereza Gomes, especialista em recursos humanos e também especialista em RH, senhor Lauro Russi. E professor Celso Grise, embora a gente esteja numa fase muito boa para o mercado de trabalho no Brasil, ainda é grande o índice de insatisfação nas carreiras. É verdade. Nós podemos observar isso até pelo número de pessoas que faltam aos seus compromissos na empresa. É o chamado absenteísmo. Eles acabam, por essa falta de motivação, ou por outros motivos também, Luciane, acabando truncam a sua carreira e acabam faltando em excesso nessas organizações. É um problema. A economia brasileira está aquecida e a fase é favorável para as boas oportunidades no mercado de trabalho, mas o nível de insatisfação dos profissionais ainda é grande no país. Foi o que mostrou um levantamento feito no mês de agosto pela consultoria Hey Group. Quem nunca teve vontade de jogar anos de carreira profissional sólida para o alto e tentar algo diferente e motivador? Apesar de muita gente já ter tido este desejo, uma pesquisa realizada nos setores público, de indústria, serviços, além do terceiro setor, mostrou que há muitos brasileiros insatisfeitos no mercado de trabalho. De 261 mil trabalhadores consultados em 85 empresas, 31% estão acomodados em seus postos. No levantamento feito no mesmo período do ano passado, 33% dos profissionais estavam na mesma situação. Segundo os responsáveis pela pesquisa, estes trabalhadores se entregam menos do que podem às funções, não se sentem engajados com a empresa e acham que não recebem suporte necessário para o desenvolvimento adequado de atividades. O levantamento mostra também que 14% dos funcionários se sentem frustrados. A desmotivação é apontada pelos especialistas como um estágio inicial para a acomodação, que não escolhe área de atuação, cargo ou idade. Este risco é mais alto quando o funcionário atua de 4 a 5 anos na empresa. Professor Celso Grise, eu já virei a mesa algumas vezes na vida. Há um preço para isso, mas a gente tem sempre que prezar pela nossa felicidade, nossa saúde, a gente ter prazer pelo trabalho. Mas por que o senhor acha que esse número, 31% de gente insatisfeita em seus postos de trabalho, por que esse número está tão alto? De fato, essas coisas acabam ocorrendo porque, em grande medida, as pessoas criam uma dependência financeira em relação às suas atividades naquela empresa. Eu costumo dizer que a esse indivíduo que está há tantos anos naquela empresa e que se prende a esta organização de uma maneira até se tornar infeliz, que há vida fora dessa empresa. Muitas pessoas vivem fora disso. Lauro, como você vê esta atitude de preservar o emprego à custa da sua própria felicidade, trocando isso por um salário mensal? Existem vários aspectos. Existe um aspecto cultural aí. Nós fomos educados a assumir um determinado emprego e ficar nesse emprego durante muito tempo. Muita gente foi educada nesse sentido, né? Olha, se você conseguir um bom emprego, e falava-se antigamente no Banco do Brasil, ou na Petrobras, ou nessas entidades onde o emprego era garantido, havia uma garantia de estabilidade. Então, olha,
Se você conseguir um emprego nessas instituições, fique, aproveite e se aposente lá, porque você vai ganhar bem, você vai ter uma carreira, etc. e tal. Esta realidade já não existe mais. Então as pessoas precisam encontrar dentro das suas organizações os fatores que as levam a permanecerem. Com a geração Y, que está chegando agora nas organizações, a motivação dessa geração, por exemplo, não é garantia de emprego. Né? Não é só a remuneração. Eles querem desafios, eles querem uma liderança que os ouça, uma liderança que os apoie, eles querem espaço para crescer, eles querem reconhecimento. Então, os fatores que podem interferir na minha permanência ou não na organização são vários. Agora, mais modernamente, o que a gente defende? A automotivação. Então, eu preciso encontrar em mim alguma razão que me faça permanecer naquela organização. Né? E essa motivação não depende de fatores externos, na verdade. Não depende muito só da mais da própria pessoa. pessoa. Sim, claro. Muito mais de uma identificação, muito mais de uma vontade de permanecer ali porque o ambiente é interessante, ou porque eu vislumbro uma carreira, ou porque eu vislumbro um crescimento, enfim. Né? Agora, contrário senso a isso que você está dizendo, a gente encontra também, nesta geração, um conjunto enorme de pessoas, Maria Tereza, que procuram os concursos públicos. É verdade, Não é professor verdade? Luiz. Que buscam ali uma alternativa curiosa de vida. Como você vê isso face a isto que o Lauro contrastou para nós? É verdade, professor Luiz. Nós temos aí assistido a um grande número de pessoas participando de concursos, querendo um emprego público. E o meu sogro foi funcionário do Banco do Brasil por 30 anos, se aposentou no Banco do Brasil. As carreiras mudaram tanto que meu marido hoje já está na 10ª empresa. Eu me lembro sempre de um verso do Gonzaguinha, que dizia que sem o seu trabalho um homem não tem honra. Mas é bem verdade que para ter honra é preciso gostar muito desse trabalho e fazer dele uma continuidade da sua própria convicção, das suas próprias crenças, não é, Lauro? É verdade. Lauro, como fica isto numa empresa que precisa oxigenar? Uma empresa que abandonou aquela estrutura vertical tão forte, hierárquica e agora substitui isso pelas comunicações laterais ou por formas de trabalho em grupo. Olha, a questão é que o ambiente de trabalho nas organizações está muito instável, em função da própria instabilidade da economia. Né? Quando a economia está instável, há um reflexo direto no clima da empresa. A empresa se desestabiliza, as pessoas se desestabilizam emocionalmente e aí isso pode ser um fator gerador da desmotivação. Né? A redução dos níveis hierárquicos, isso contribuiu muito para as pessoas se independerem no ambiente de trabalho e tocarem a sua própria carreira e vislumbrarem o seu crescimento profissional, tomarem iniciativas. A questão é a seguinte, como o ambiente está muito instável, isso faz com que as pessoas adquiram uma capacidade de adaptação muito grande, de ajuste muito grande a essas realidades que vivem mudando. Né? Não existe mais aquela, como a Maria Tereza disse, aquela instituição sempre, né, assim, linear, como foi o Banco do Brasil e outras organizações. Elas foram muito lineares, nada acontecia, não havia essas instabilidades no mercado. Né? Hoje as empresas são instáveis demais. E as pessoas precisam se adaptar a esse novo ambiente. Em termos, desculpe interromper você, Lauro, mas em termos de carreira, o que se fala hoje é que as carreiras são sem fronteiras, né? Elas não têm mais fronteiras em termos de profissões. Você se forma um veterinário, pode trabalhar num banco de investimento. Não tem mais fronteiras geográficas, você pode trabalhar no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. E não tem mais fronteiras psicológicas, né? Aquela fronteira de que você tinha que estar num emprego seguro. Então, as pessoas têm que olhar para a sua carreira com um horizonte muito maior do que se olhava antigamente. E fazer isso dá uma liberdade muito grande de escolha, né? Dá uma liberdade para saber, olha, eu posso estar aqui hoje e amanhã posso estar num outro lugar e eu vou ser feliz e vou buscar contribuir com o resultado de onde eu estiver. Então, eu acho que o momento do nosso mercado de trabalho é propício para isso. Quer dizer, nós temos oportunidades aí para as pessoas escolherem. Né? É hora de trabalhar naquilo que você vai ser feliz. Claro.
E a seguir, se você também quer dar a virada na carreira ou está à procura da primeira oportunidade profissional, veja as dicas do Cifras e Safras para a entrevista de trabalho. Voltamos já.